Para completar o time dos gigantes russos já publicados pelo Clube de Literatura Clássica, nesse mês de julho nós vamos dar as boas-vindas a Anton Chekhov, considerado um dos maiores escritores de todos os tempos, reconhecido sobretudo pelos seus contos, mas também reconhecido pelas suas peças teatrais. E aí, na edição do Clube desse mês, a gente vai trazer as 4 peças de teatro do Chekhov, numa tradução exclusiva, feita pelo Oleg Almeida, que é um tradutor super aclamado da literatura russa para o português. Até no início dessa edição tem um texto de apresentação feita pelo tradutor, sabe? E eu gosto muito quando tem isso, porque eu acho que ajuda o leitor a se situar, né? Você conhece um pouco mais sobre o autor, sobre o contexto histórico que ele estava inserido e também a importância da obra. Então tem esse diferencial aqui nessa edição. E aí são os 4 dramas reunidos, né? Que é A Gaivota, Tilvânia, Três Irmãs e Jardim das Cerejeiras. São as últimas peças de teatro que o Chekhov escreveu, né, ali bem no final da vida dele. Então a minha intenção nesse vídeo aqui hoje é te dar assim um panorama geral, tá? Pra você não cair de paraquedas, porque eu sei que muitas vezes isso pode acontecer. Então, aqui você vai entender um pouco mais sobre o Chekhov mesmo, a vida dele, né, porque é uma história muito interessante. Além dele ser escritor, né, e ter sido um escritor fora da curva, ele também foi médico. Então é uma história muito bonita, porque ele vem de uma origem humilde, ele trabalhou pra caramba, ele produziu muito mesmo, assim, mais de 500 contos, e além disso, ele soube traduzir muito bem o que estava acontecendo na Rússia naquela época, sabe? Então, conhecer o Chekhov é ter uma verdadeira aula de história. E aí eu tenho certeza que se você ficar aqui comigo até no final desse vídeo, você vai sair encantado como eu fiquei quando eu conheci um pouco mais sobre a vida e sobre a obra desse autor. Antes da gente seguir, eu quero te lembrar de se inscrever aqui no canal, tá? E nós estamos muito felizes, né? Estamos crescendo, mas a gente quer continuar crescendo, então não se esquece de compartilhar esse vídeo aqui, também com o seu amigo, familiar que gosta de literatura clássica e também deixar o seu like. Bom, quem foi Anton Chekhov? Objetivamente, o Chekhov nasceu em 1860 e morreu em 1904. Ele tinha 44 anos só, então, quando ele morreu. Então ele teve uma vida muito curta, mas foi uma vida muito interessante, assim, rendeu muitos frutos. Ele vai nascer no extremo sul da Rússia, no interior. A família dele era pobre, ele era neto de um ex-servo, o pai dele era comerciante e todo endividado, então a família foi à falência. E isso se relaciona muito com o que estava acontecendo na Rússia naquele momento. Vamos voltar aqui um pouco no tempo para entender esse raciocínio, porque vai ser importante depois. Bem nessa época, na Rússia, em 1861, um ano depois do nascimento do Chekhov, a gente tem a emancipação dos servos. Isso é um marco histórico, assim, porque é quando o sistema de servidão, né, quando os camponeses presos ali à terra, isso, sei lá, desde o século XVII, isso é abolido em 1861. Só que esse ato levou a Rússia a um verdadeiro caos. Porque os proprietários dessas terras, eles tiveram uma crise financeira, né? Eles tiveram suas terras hipotecadas, os nobres não negociavam com eles. Então a gente tem uma aristocracia rural decadente, uma classe ruindo e outra ascendendo, que no caso é a burguesia. Inclusive eu falo um pouco sobre isso na minha resenha sobre Pais e Filhos do Turgenev, tem aqui no canal, então se você quiser saber um pouco mais, confere lá. E aí era nesse contexto aí que o Chekhov estava inserido. A sua família, portanto, tentando fugir aí dessa derrocada, vai sair do interior e vai se mudar para Moscou. O Chekhov, por sua vez, ele fica no interior para poder concluir os seus estudos. E aí, gente, ele era muito novinho, assim, sabe? É tipo um adolescente terminando o 2º grau. E aí eu quero que vocês prestem atenção nisso, sabe? Porque aqui, na minha opinião, começa um dos pontos da vida do Chekhov que mais me chamam a atenção, essa maturidade dele. Então, para dar conta das suas próprias despesas, sem ajuda ali da família, ele começa a dar aulas particulares e vender pintacilgos, passarinhos. E aí ele usa esse dinheiro para cobrir, né, todas as suas despesas e ainda mandava dinheiro para a família que estava em Moscou para ajudar a família. Então, desde pequeno ele já mostrava aí esses traços, né, de uma pessoa que vai atrás, uma pessoa com maturidade, e isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Depois que ele termina os estudos ali no colégio, ele se muda para Moscou, né, vai lá junto com a família, e aí ele começa a cursar, sabe o quê? Medicina. Pois é. O nosso escritor russo, tão reconhecido por seus contos e por suas peças de teatro, além de ser famoso por isso, ele também foi médico. Então o Chekhov, ele gostava muito de escrever, né? Ele começou muito cedo, desde pequeno. Ele também se tornou uma celebridade literária, assim, quando ainda era muito jovem. Tipo, ele tinha 28 anos quando ele ganhou um prêmio literário, o prêmio Pushkin. Então, ele teve esse reconhecimento cedo, sabe? Mas em nenhum momento ele deixou de exercer a medicina. E é muito interessante isso do Chekhov levar os dois ofícios em paralelo, sabe? Porque eu, Luísa, eu sou advogada, mas eu gosto tanto de literatura
que hoje eu trabalho com isso, sabe? Então eu gostei muito quando eu conheci essa história aí do Chekhov, porque de certa forma foi algo que eu me identifiquei. Ele até assim recebia algumas críticas por fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Só que daí ele rebatia e falava assim, na verdade uma coisa ajuda a outra, sabe? A minha vida é muito melhor e bem aproveitada pelo fato de eu ser um escritor e um médico. Não tem nada que se perde aí nessas minhas duas ocupações. Até tem uma frase bem icônica dele, que ele fala assim, que a medicina era sua esposa legítima e a literatura era sua amante, que quando ele cansava de uma, ele passava a noite com outra. Eu achei isso muito bom. E aí eu quero que vocês me contem aqui nos comentários o que vocês acham disso aí, tá? Porque polêmico. Bom, o fato é que o Chekhov trabalhava incansavelmente, tanto na literatura quanto na medicina. As peças de teatro dessa edição aqui do clube, por exemplo, são 4 peças bastante conhecidas e encenadas no mundo todo há muito tempo, né? Então a escolha também dessa publicação em conjunto, ela se justifica porque são, de fato, as melhores peças do Chekhov, são as últimas que ele escreve ali bem no final da vida dele, e é um conjunto que vai mostrar como o Chekhov inova, sabe? Como ele quebra paradigmas no teatro e deixa um legado aí para dramaturgia. E aí, assim, para entender essa importância, assim, que eu tô falando, o raciocínio é mais ou menos esse. O Chekhov, ele é um grande panoramista do que estava acontecendo na Rússia naquele momento. Em todas as peças, a gente consegue enxergar essa vida real na sociedade russa, sabe? Com todas aquelas tensões da época. Na peça O Jardim das Cerejeiras, especialmente. Lembram que eu falei no início que logo depois da emancipação dos servos, os proprietários de terras começaram a enfrentar alguns problemas financeiros? Então, na peça O Jardim das Cerejeiras, a gente tem basicamente, assim, resumidamente, uma fazendeira que está retornando a sua propriedade rural, que tem um jardim de cerejeiras, e essa terra está à beira de uma execução hipotecária. Eu não vou dar spoiler aqui, mas resumidamente é a história de uma família que está tentando lidar com o fato de ter que abrir mão daquela terra e do Jardim de Cerejeiras. Então, são pessoas, você percebe, assim, são pessoas apegadas ao estilo de vida que elas tinham, né? Aquela vida aristocrática, e que estão ali tentando lidar com essas mudanças sociais e econômicas da Rússia pós-emancipação. Então, existe esse retrato aí feito pelo Chekhov. Então, quando você lê as peças, você vai notar. São peças que vão falar sobre a vida comum, sobre pessoas reais, sobre ambições, frustrações. Ora as pessoas estão desiludidas, ora entusiasmadas. Então é uma tensão assim mais branda, sabe? Porque ele pega essas situações comezinhas do dia a dia. Por exemplo, em Três Irmãs, são 3 irmãs que moram numa cidade pequena, no interior da Rússia, e sonham em um dia se mudar para Moscou. Essa é a história. Percebe que não há uma estrutura dramática com um clímax e com uma resolução no final. Na verdade, o Chekhov, assim, o trunfo dele é essa capacidade aí de captar essas nuances do cotidiano da vida das pessoas, a vida como ela é, uma coisa mais naturalista, né? Os diálogos, as pessoas almoçando, as pessoas conversando, as pessoas se desentendendo, altos e baixos, mas nada muito fora do normal. Por isso que a gente fala que ele quebra paradigmas na dramaturgia, porque o que ele faz é uma inovação. Se você vai comparar, por exemplo, com Shakespeare, lá do século XVI, escreveu peças muito mais dramáticas e pulsantes, né? São histórias que ardem na gente, né? Tem grandes acontecimentos, enredos que levam a emoção às últimas consequências. Tem morte, tem vingança, tem traição. Eu falei sobre isso nos últimos vídeos, né? De Romeu e Julieta e de Hamlet. Se você ainda não viu, corre lá conferir. A gente vê isso em Shakespeare. O Chekhov, ele é mais realista. Ele vai explorar mais ali a trivialidade do cotidiano, sabe? Então, é nisso que ele vai encontrar o espaço para se destacar. Não são histórias que tem um mocinho e um vilão. Então, é uma abordagem, assim, diferente, né? Ele vai contra a maré do que vinha sendo produzido até então no teatro. Então, ele quebra esse padrão e deixa um legado, porque aí depois isso vai ser usado, né, pelo teatro moderno. Esse é o espaço que ele vai ocupar. Quando você for ler essas peças, ou se você já leu, eu quero depois que você me conta aqui nos comentários como foi essa experiência. Mas por aqui foi assim. Você tem uma impressão que não tem nada acontecendo, sabe? Assim, nada demais acontecendo. Mas na verdade a vida tá acontecendo. E existe beleza nessa vida real e ordinária, né? De pessoas comuns passando por situações boas e ruins, mas nada tão anormal e fora da curva. Até uma coisa meio Guimarães Rosa, sabe? Aquilo de quando nada acontece, tem um milagre que a gente não tá vendo. Então, o Chekhov, esse é o lugar que ele ocupa, né? Da elegância, da sutileza, da concisão. Ele não vai escrever de um jeito tão caudaloso como o Tolstói, nem tão febril como o Dostoiévski, se a gente colocar em comparação, né, com outros russos. E até lembrando que o Chekhov era contista e dramaturgo, né? Os outros dois são basicamente romancistas. E aí o ponto
forte do Chekhov, na minha opinião, é esse poder aí de dizer muito com pouco. E eu acho que no final das contas é esse olhar aí que você tem que ter para as obras dele e conseguir entender e extrair tudo que tem de bom ali. Ele até falava assim, eu não quero ajudar os meus leitores, eu quero que eles descubram sozinhos o que tem de importante no meu texto. Então olha que legal, né? É um escritor que dá total liberdade de interpretação para o leitor, né? Até os finais são meio abertos e inconclusivos, a gente percebe isso. E aí eu quero que vocês me contem aqui nos comentários o que vocês acham aí dessa postura, né? Eu quero que vocês me contem que tipo de história que vocês gostam de ler. Vocês vão preferir uma história, uma peça de teatro, por exemplo, mais ritmada, com grandes acontecimentos, ou vocês vão preferir algo mais realista, que você vai precisar investigar com cuidado o que tem de importante ali? Me contem aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber. E não se esquece de se inscrever no canal para ficar atento aos próximos vídeos aqui do mês e de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Boa leitura e até o próximo vídeo!